O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá uma aumentadinha aqui no nosso volume, Fábio Luiz, por favor. Caros irmãos, queridas irmãs, que evangelho propício para o dia de São João 23, Papa. Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 41. Por que eu digo isso? Porque São João 23, ele também é vítima dessas, que eu diria, lendas urbanas eclesiásticas, né, que existem. Tipo qual, Padre João? Tipo que João Paulo I teria morrido envenenado, e não foi. Tipo que ele não teria sido eleito e acabou entrando no conclave, o que também não foi. E quando se publicarem as atas do conclave de São João 23, poderão se ver. Faltam quantos anos? São 58, Fábio Luiz? São 70 anos, não são? Da Santa Sé? Oi? São 70 anos, não são 100 não. São 70 anos. Vai o fazer sigilo da em Santa 2028. Sé. Oi? Vai fazer 70 anos em 2028. Então, em 2028 vocês vão ver que é mais uma lenda urbana, mais um fake news. Por quê? Vamos lá. Vocês já viram o filme de São João 23, a vida dele? As pessoas veem o Papa que transformou, que mudou a igreja, que descaracterizou a igreja. Tudo fake news, tudo mentira. São João 23 era um Papa muito rigoroso. Para você ter uma ideia, ele não admitia palmas dentro da igreja. Tem um vídeo dele, não tem, Fábio? Você já viu esse vídeo? João 23, não. Dele reclamando. Ele não gostava. Ele era um Papa muito tradicional. Fora as outras coisas não muito felizes que disseram sobre ele também, que é tudo fake news, não é verdade. Inclusive, eu tive que conferir algumas dessas informações, e tudo é uma questão de checar informações, né? Quando você checa as informações e vê quem as publica, você vê que é coisa falsa, mentirosa. Dentre elas, que ele seria maçom, enfim. Não foi. Quem foi Angelo Giuseppe Roncalli? Foi um homem simples, um homem do interior. Bem, eu não vou dar spoiler da vida dele, para que você possa assistir o filme. Mas ele, sobretudo, foi um homem do tempo dele. De uma época em que a igreja passava por transformações. Ele é um Papa que foi ordenado padre ali na primeira década do século XX. É um Papa que
como padre, foi capelão do exército, participou da Primeira Guerra Mundial. Mas foi um padre e depois um bispo voltado para as pessoas, para a caridade, para o amor. E um papa que dialogou com o mundo de sua época. Por quê? Porque ele, antes de ser papa, depois de bispo, foi trabalhar como núncio apostólico. Então, ele trabalhou na diplomacia. E como diplomata, ele viu várias realidades de igreja. Ele começou lá na Bulgária, passou pela Turquia e depois por Paris, antes de se tornar o cardeal patriarca de Veneza. Veneza, que no século XX deu 2 papas para a igreja, João 23 e agora o nosso recém-beatificado, Beato João Paulo I. Que num dos vídeos, é muito bonito o vídeo que João Paulo I, Beato João Paulo I, fala por que ele escolheu o nome dele. E qual foi a relação de amizade que então Bispo Roncalli, João 23, teve com ele, Luciane, Albino Luciani, o Papa Luciani, e depois o Bispo Luciani, porque quem ordenou Albino Luciani e João Paulo I bispo foi João 23. Ele foi um Papa escolhido como uma espécie de um padre já, um cardeal já idoso, para ser uma transição do grande Pio XII para talvez o seu próprio sucessor, que já se cogitava, mas ainda nem cardeal era, que venha a ser o nosso querido Paulo VI, também santo da igreja. Então, na época, funcionário do serviço diplomático, e que depois foi ser arcebispo de Milão, antes de ser feito Papa, o sucessor de São João 23, que, aliás, fez Paulo VI ser cardeal. São João 23, ele foi um homem que dialogou, que viu, que ouviu e que percebeu uma coisa muito importante, a universalidade da igreja. Não só a europicidade da igreja. Quando ele vai trabalhar com os ortodoxos lá na Bulgária, com os orientais, ele vive a realidade da igreja do Oriente, dos nossos irmãos ortodoxos. Depois, na Turquia, também, com os nossos irmãos ortodoxos, com os nossos irmãos muçulmanos. Ele também trabalha com os nossos irmãos judeus, e ele vivencia toda a experiência do pós-guerra. Que mexeu não só com a Europa, mas com o mundo inteiro. Então, São João 23, lembrando que ele veio a falecer, né, Fábio? Ele encerrou só a primeira sessão do concílio, não foi isso? Agora eu não sei exatamente. Isso, dá uma olhada. Dá uma olhada aí na nossa cola virtual. Eu nem sei se, em nenhum dos documentos, não sei se a Sacrosantum Concílio, não sei se chegou a ser aprovada ainda sobre, acho que nenhuma, não sei, não me lembro, de nenhum dos documentos do concílio. Então é muito errôneo você dizer que a ele foi fadada a mudança, a transformação da igreja. Aliás, como se também fosse ruim essa transformação e o concílio. Não. O Concílio Vaticano II muito provavelmente veio para trazer a igreja, fazer a igreja voltar às suas raízes.
E é isso que não é muito compreendido, porque muita gente que defende aí um tradicionalismo exacerbado acredita que a igreja do medievo, do alto medievo, do baixo medievo, que seria do século XI até o século XVI, culminando com o Concílio de Trento, seja a grande igreja. Não, a igreja primitiva, a igreja da patrística. O século XX foi um século em que a igreja católica, antes do concílio, se volta para o estudo da Bíblia, se volta para o estudo da patrística, se dialoga com a história, com a descoberta de textos e de seu passado, ainda mais para o período apostólico. Nem a Sacrosanto Concílio ele assumiu. Não. Então, assim, é muito imputar a João 23 uma coisa negativa, pejorativa, é uma grande maldade. Sabe? Ele que foi um homem de uma sensibilidade, um papa humano. Por isso, o povo, o papa da Patem Terres, que rezou para que o mundo não acabasse na crise dos mísseis de Cuba em 62, ou 62, 62, 61. Eu não me lembro aqui agora, a gente se desculpem, eu já não estou muito bom de datas. Mas 62. 62, obrigado. Então, ele é um papa que ia aos presídios, que ia aos hospitais, segundo dizem, inclusive colocava uma batina preta e saía pelas ruas de Roma, que queria ter um contato com o povo, e olha que ele foi coroado, era solene, ele era um papa no sentido pleno, de príncipe dos apóstolos, mas ao mesmo tempo aquele padre, aquele pastor, aquele homem, ser humano, dotado de um grande senso de humor, de um grande senso de humor, de uma grande alegria. Eu agradeço muito a Deus, porque minha primeira ida ao Vaticano, em 2000, o seu corpo ainda não tinha sido transladado, por ocasião da beatificação, há uma transladação e uma exumação. São João 23 ainda estava lá no sepulcro, ainda na parte de baixo lá das tumbas dos papas. E eu me lembro que eu estava passando por um dos momentos mais difíceis da minha vida. E eu sempre achei aquela figura gordinha, né? Simpática, bolachudo, do João 23, aquele nono, né? Aquele vovô que todo mundo teria. Eu me lembro que naquele dia no Vaticano, eu estava muito mal, muito triste, me ajoelhei diante do túmulo dele, um túmulo muito simples, só um mármore. E eu comecei a chorar, 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 chorar. Eu comecei ali eu desabei. E eu me lembro que, depois de um tempo, eu perdi a noção de tempo. Eu já te contei essa história, Fábio? Não me lembro. Eu me lembro que eu perdi completamente a noção de tempo. E eu chorava, e eu conversava com o João 23 como se eu conversasse com um amigo. E eu estava de batina, né? Eu só vejo puxar minha batina assim uma vez, duas vezes. Fábio Luiz era um coroinha da Basílica de São Pedro. E aí a gente vê a sensibilidade dos funcionários da Santa Sé, do Vaticano. Os seguranças, a guarda suíça, tinha 3 soldados da guarda suíça, 2 seguranças e o coroinha. Eu perdi a hora, Fábio. Eu fiquei mais de 1h30 rezando. E
e o Vaticano já estava fechado. E os soldados, os funcionários, ficaram com vergonha, né? Ficaram com receio de ver um padre lá rezando, chorando, de atrapalhar, chamaram a guarda suíça, e não eram aqueles com aquela roupa, eram os de terno, que também ficaram sensibilizados, não tiveram coragem, foram lá chamar um coroinha, que eu acho que deveria estar terminado o seu ofício, porque ele estava de batina e sobrepeliz rosa, acho que é vermelho ou rosa, não sei como é que é a cor lá do Vaticano. E aí eu me lembro que o coroinha chegou assim, escusate, tipo assim, perdão, senhor padre, perdão, é porque o Vaticano está fechado. A gente não quer atrapalhar, mas o senhor vai ter que sair, porque nós precisamos fechar. E eu me lembro que eu tomei um susto, né? Que parecia que... E todo mundo me pedindo desculpas. Eu achei aquilo tão bonito. Eu nunca tinha recebido um respeito assim, uma deferência tão grande. E todas as vezes que eu voltei ao Vaticano, e graças a Deus eu tive a graça de voltar algumas outras vezes, eu tenho que ir lá, junto do túmulo dele, conversar, desabafar, me confessar e agradecer. Já vem eu de novo. Por ele ser esse Papa tão importante. Depois dele, o papado ganhou esse traço mais humano, sabe? Não que o Pio XII não fosse humano, ou os outros papas. São Pio X, por exemplo, era um pároco. Não. Mas ganhou esse tom de informalidade, que culmina agora com o Papa Francisco. E eu coloco aí o Papa Bento XVI também, porque quem não conhece Bento XVI acha que ele era formal. Não. Bento XVI também foi muito informal e muito tranquilo. É porque o pessoal, dentro dessas narrativas que existem hoje aí, falam do Papa Bento, mas muito pelo contrário, um homem muito simples, de hábitos simples. Era o único cardeal que andava ali pela rua que você podia encontrar tomando cerveja. E tomando cerveja, né, Fábio? Então, tanto quanto Francisco, é porque Ratzinger ele era mais tímido. Mas, por exemplo, o João Paulo I, o próprio João Paulo II, ao seu modo, foram papas que foram influenciados profundamente por essa figura tão humana, tão amante do Evangelho, da Igreja, tão querido no coração do povo de Deus, da Igreja, e que, claro, não vai ser unanimidade, como eu não sou, como ninguém é. Mas uma coisa eu posso lhe dizer, lendo o diário de João 23, você vai ver uma pessoa completamente diferente do que picham ele. Picham no sentido negativo da palavra. Um homem de profunda fé, de profundo amor, de profunda entrega de si a Cristo. Um homem que teve a ousadia e a coragem de, já na sua idade avançada, fazer aquilo que ninguém ousava fazer. Anunciar e convocar um concílio ecumênico para a nossa igreja. Que inseriu a igreja no século XX e deu à igreja novos ares no Espírito Santo. Os abusos cometidos pelos padres, pelos bispos e pelos leigos,
Não tem nada a ver com João 23. Não tem nada a ver com o concílio. Tem a ver com o exagero. Assim como também a gente esquece dos abusos feitos ao contrário, né? Por um exacerbado escrúpulo litúrgico, exacerbado escrúpulo eclesial. Enfim, o problema está nos extremos. E já diziam os romanos, virtus in medio. E aí vem aquilo que o Evangelho de hoje nos fala. E eu vou falar de maneira muito simples. Ah, fariseus, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos. Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Lavai também o seu interior de tudo isso, de toda essa insensatez, de toda essa maldade, de toda essa malícia. É isso que Jesus está dizendo. Praticai o bem, ame. O que está faltando muito nessa nossa sociedade é isso que mais definiu São João 23, bondade. O Papa bom, o ser humano bom. Você olha para uma irmã Dulce, você vê o que é nela? Bondade. Ela era dura quando tinha que ser dura. Ela era amorosa quando tinha que ser amorosa, assim como João 23. Mas, sobretudo, prevalecia a figura da bondade. Dai-nos um coração bom. Dai-nos, Senhor, pela intercessão de São João 23, um coração bom.